Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. São 9h01 desta terça-feira fria, 3 de novembro de 2020. Sejam todos muito bem-vindos. É o Papo Show que entra no ar a partir de agora e na próxima 1 hora te faz companhia nessa noite fria para esquentar o seu ouvidinho, acalentar o seu coração e chamar você para participar com a gente, fazendo aquele afago legal, compartilhando, curtindo e comentando junto com a gente todos os assuntos que vão desfilar por aqui. Lembrando que hoje é uma terça-feira especial, é dia de Papo Show Live entrevista. Daqui a pouquinho o Natanael Sena com a gente, para a gente falar sobre tudo aquilo que corresponde ao nosso comportamento e toda a nossa estrutura, né, de como a gente está se comportando como cidadão, e isso dentro das questões de análise política. Esse é o nosso bate-papo desta noite. Você é super convidado, é muito bem-vindo a participar. Eu nunca faço isso sozinho, obviamente. Estou aqui com os meus amigos. Abel Juliano, muito boa noite. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Cassiano. Boa noite, Vic. Hoje o programa vai ser daqueles, hein, gente? Ah, vai. É ou não é, Vic Araújo? Hoje vai. Hoje tem tudo para pegar fogo isso aqui. De maneira, espero que muito interessante e extremamente pacífica. Não é nada porque estão pensando, não. Calma lá. Afinal tudo bem, de contas, meninos? Tudo bem, e você? Ótimo. Afinal de contas, a responsabilidade política é uma responsabilidade de todos nós, e o tema, o assunto, ele está relacionado a isso justamente para que a gente possa encontrar o nosso lugar, reposicionar o nosso lugar, saber quem nós somos, onde estamos, para onde vamos e como queremos ir, com quem queremos ir, se vamos ficar parados ou não, enfim, são os dilemas da vida que também interferem nas questões políticas e as questões políticas que interferem diretamente na nossa vida. É isso que a gente vai tratar hoje. Eu tenho um início de programa hoje um pouco complicado para fazer, porque, afinal de contas, nós tivemos aí 3 perdas muito sensíveis em relação aos seus acontecimentos. A primeira delas foi a morte do Sean Connery, né, nas condições. Óbvio, ele morreu por idade e tudo mais, mas óbvio que, né, por gostar do ator e saber que toda a carreira deixada e o legado vai ser, né, consumido aí para a formação de novos atores, para entendimento da sétima arte, né, de quem produz, de quem edita, de quem pensa cinema, né, o Sean Connery vai ser ali aquela estrelinha que vai ajudar a dar norte, né, para o cinema, pelo seu talento e por tudo aquilo que representou. A segunda perda do Tom, aquilo que nós vivemos aí no domingo, do domingo para cá, né, a perda do Tom, né, o famoso Louro José, faz com que a gente também comece a entender, ele, ao contrário do Sean Connery, que morreu numa idade avançada, ele morreu muito jovem, e a gente acabou tendo esse baque, né, e é engraçado como isso gerou uma comoção nacional, de fato, né, por conta da carreira e por conta de tudo aquilo que ele representou, né? Aliás, eu fiz uma análise conversando aqui em casa, realmente ele nunca faltou no serviço. Caramba. Ele nunca soube, ele nunca faltou, são 24 anos, nunca faltou. Funcionário exemplar, né? Não é muito louco isso? Pois é. Eu tenho que dizer, vou puxar o cartãozinho. Eu trabalhei 3 vezes no programa da Ana Maria e eu conheci o Tom, conheci o Louro, aprendi como comandar o Louro. Mó legal, foi bem legal. Todo mundo fez sempre muito amor comigo. Eu cheguei a postar no Instagram, não vai estar aqui a foto. Eu vi a foto. Eu fui segurança do Louro José. Né? Eram 2 atrizes, uma bem alta e eu que sou mignon, assim, pequenininha, né? E aí eu não lembro por quê, eu não consigo lembrar por que ele precisava de seguranças. E aí a gente ficava lá do lado e eu lembro que a câmera me pegava o tempo todo, porque assim, eles faziam piada, ele fazia piada, todo mundo rachando o bico, eu lá, lembra a Bolete que não ria? Desculpa, isso aqui entrega a idade, a dançarina do Bolinha que não ria. Depois eles falaram na produção, você parecia a Bolete que não ria, eu tava lá. Super serious. Não, a gente tava toda de preto, não sei o quê, e ele zoando, e era tudo no improviso, né, que ele fazia. E um amor de pessoa, não tenho o que falar. Aí minha mãe, você conheceu ele? Então você viu como ele é? Mãe, eu não sei te dizer como ele é, sei lá, moreno. Não sei. Como que eu posso dizer?
Tem cara de Louro José, não sei o que. Gente boníssima, não, e foi realmente um choque, né? Porque eu acho que todo mundo, Sean Connery, vou usar o exemplo de Sean Connery, pô, 90 anos, né? Morreu dormindo e tal, mas meio que você espera, uma pessoa idosa, ou alguém que fica doente, você acompanha, que está doente faz um tempo. Agora, que alguém que era para ter embarcado para São Paulo e não embarcou, cadê? Simplesmente, né? Ai, muito, muito triste, muito triste. E Foi fazer arte no céu. E uma coisa que eu acho que acabou sendo o sentimento meio que de todo mundo que, de alguma forma, assistiu o programa da Ana Maria Braga no dia seguinte à morte do Tom, aquela vontade de você pegar a Ana Maria e falar, vem cá, me dá um abraço. Porque ela estava dilacerada, ela estava acabada. E tanto no caso do Sean Connery quanto no caso do Tom, são pessoas que a gente meio que travaram padrões ali. Nunca vai existir outro 0007 igual o Sean Connery e nunca vai existir outra pessoa que interprete o Louro José como o Tom fazia. É o tipo de coisa que a gente está acostumado a ver, né? Eu fico bem, já falaram assim, será que vai ter outra pessoa? Não tem outra pessoa. Sinto muito, o Louro José foi para o céu. Né? Podem criar outra, sei lá, mais para frente também, não pode ser agora, bota aí tempo pra caramba, podem criar um outro amiguinho para ela lá, mas, né, o Louro era o Louro. Sim, e foi. Né? Então, a gente tá falando do Tom como se fosse nosso amigão, Tom Veiga, a gente sabe, Tom tá, gente? A gente tá falando como se fosse assim, o amigão, chega mais, senta aí. Né? O ponto, inclusive, dessa questão, né, da homenagem e de ser insubstituível de fato, foram as homenagens que foram feitas, né? Eu vi uma homenagem muito bonita do pessoal da TV Cultura, né? E eles colocaram uma legenda, eles publicaram essa homenagem no Instagram, fala assim, a gente sabe o quanto é importante operar bem o boneco e o quanto esse boneco representa. E aí na imagem era o Louro José voando e as 3 galinhas do Cocoricó olhando para cima. Ai, para que eu choro, que lindo. Coisa linda. Se você não viu, procure no Instagram da TV Cultura, tem lá essa homenagem. Realmente muito bonito. Vou procurar. Bonito. Eu achei lindo o desenho do Nando, que fez ele de branco e o Louro. Nossa, eu sou capaz de chorar agora. Sim, que bonito aquilo. Aquilo foi lindíssimo. Vamos dar boa noite para a nossa audiência que está chegando aqui. Vamos lá. Hey, hi. Quem está aqui? Vamos lá, ele está aqui, presente. Oi, aliás, hoje a Elis não está sozinha. Hoje tem Manu e Juju também. Olá, queridas. Tudo bem com vocês? Temos Anderson Santos. Boa noite, Anderson. Tudo bem? Beleza, Anderson? A nossa colega de todas as terças, Conceição Cerqueira. Nossa quinta elementa aqui. Quinta elementa. Boa noite, Conceição. Valeu, Anderson. O Abel já chega, o Abel já chega. De novo, hoje eu vou começar o programa. Ó. Já chegou chegando. Assim, eu gosto assim, Conceição. Ela tá agradecendo os avatares aqui. Inclusive, a gente faz promoção e entrega. Ficou bonitão, não ficou, Conceição? Eu achei tão lindinho. Muito legal. A gente faz entrega. Aqui não tem comercial, não tem propaganda enganosa. Então, quando você tem um AVC, normalmente tem principalmente pressão alta aí, né? Tem uma hipertensão pesada aí. Só que assim, né? De qualquer forma, foi um pá, né? Ninguém esperava. E ele estava sofrendo com o término do 3º casamento, isso mesmo. Boa noite, Helena. Boa noite, Helena, bem-vinda. Mais um comentário da Conceição aqui. Pra gente exatamente. Analisar o papel no mundo, é verdade. Fazer os outros felizes. A gente veio para servir. A instantaneidade da vida, né? É tudo instantâneo. Não tem jeito. Única certeza. Abel de volta aqui. Vai fazer arte. Vai fazer arte no céu, rapaz. É isso aí. Aliás, os dois, né? Vamos fazer arte no céu. Falando em fazer arte, e de uma forma muito irônica, como diz a Vicky, entre muitas aspas, vocês viram a arte que o senhor juiz fez hoje com o tal caso de estupro? Eu estou falando o tal porque é uma coisa ridícula e absurda o que foi feito. Vocês acompanharam as manchetes hoje, vocês estão sabendo? Sim. Estupro culposo. Agora existe isso.
Alguém me explica como é que alguém estupra sem querer. Foi levado a isso, foi, né? Não existe. Bom, não existe, não é previsto pela lei brasileira. E assim, cara, mulher falou, nossa, eu vi uma figurinha hoje que eu também compartilhei nos meus stories. A mulher disse, não, a mulher tá bêbada, a mulher não tem a menor condição de se defender. É estupro! É estupro! A qualquer momento, pode estar ali, como diria meu pai, eu achava muito legal, aquilo naquilo, ela fala, para, não quero. Continua a partir dali, estupro. É estupro. E aí vem um advogado, e olha, eu acho que talvez vocês não imaginassem que fosse essa a minha colocação sobre isso, mas eu fico pensando, o que é que um advogado que sequer aventa a possibilidade de criar essa expressão, pensa que existe na sociedade? Nós somos feitos do quê? Para aceitar esse absurdo. Ele achava mesmo que todo mundo ia ouvir e falar, eu acho que ele pode ter alguma razão. Sabe? Não. Tanto que acabou, logo que saiu, começou um abaixo-assinado para ver se chegava em 3 milhões. Eu assinei, acho que já devia fazer uns 40 minutos que estava, já estava em 2 milhões e 700. Sabe? Não tem, isso vai ter que voltar atrás, sabe? É triste o que aconteceu com ela, mas infelizmente de vez em quando acontecem as Dandaras, as Marias da Penha, e tem que ser um marco para a partir dali alguma coisa mudar, porque algo tem que mudar, não dá, sabe? Na Europa você vê o Robinho foi condenado porque estava lá no meio, e o cara fala, me sai com essa, gente, me sai com essa. E é o tipo de coisa que a pessoa que passa por uma situação dessas, ela já foi tão constrangida, e durante o julgamento ela ainda foi mais constrangida ainda. Eu arrisco dizer, ela foi desrespeitada. Ela foi humilhada. Foi horrível ver, sabe? Tem algumas coisas que a gente tem que se forçar a ver, é um gatilho horroroso, mas você tem que se forçar a ver. Ela foi humilhada. A mulher sempre é tratada como a culpada. Sempre foi. Agora que tá querendo, parecendo que quer mudar. Só que, infelizmente, precisam acontecer esses marcos para ir falar, não, a partir daí, para, a gente vai ter que rever. Não dá para ser desse jeito mais. Né, alguma coisa tem que ser feita, e eu tô adorando, eu não sou de gostar disso, mas eu tô adorando que estão expondo a cara de todos eles, que é para ficarem bem conhecidos. Eu gosto assim, porque você não faz, você tem que assumir as consequências pelos seus atos. Então tá todo mundo espalhando a cara dos queridos aí. O ideal era que ele fosse levado. Não me responsabilizo pelo que vai acontecer na rua. Eu, se fosse você, tomava cuidado, andava olhando para trás. Porque eu não vou fazer nada, mas eu não garanto todo o resto da sociedade que está com um pouquinho de raiva de vocês. Estou incitando a violência? Jamais, mas eu não conheço todo mundo. Se eu conhecesse esse fulano, eu talvez tivesse falado para ela, não sai com ele. Né? Não sei lá, parece que ele vai lá para o camarim, né? O que eu quero dizer é, quando a gente conhece direito as pessoas, a gente entende o que não deve fazer com elas, que talvez não deva nem chegar perto, né? Mas... E não só quando a gente não conhece, né? Respeito é respeito. É aquilo que você estava falando. A partir do momento que a pessoa falou, não, acabou. Se a pessoa não tem condição de responder, se a pessoa não tem certeza de qualquer coisa, se você encosta em alguém sem permissão, você já está errado, sabe? Se a pessoa falar, não me toque, você toca, pera lá. É a tua liberdade até onde ela começa e começa a do próximo, né? Você ia falar, Cassiano, desculpa. Não, só para, em relação a complementar, o que acontece? São casos de repercussão nacional que precisam, né, e que ganham essa vultuosidade para que a gente comece a expor a diferença realmente com que é tratado quem tem dinheiro e vai até a justiça com aquele que não tem dinheiro, não tem o suporte de grandes advogados e é exposto a esta mesma justiça. Né? A gente vê uma justiça com dois pesos, a gente vê uma justiça, né, que privilegia sempre o lado do poder econômico, e isso é extremamente vergonhoso. Eu, como pai, como marido, como irmão, como filho e como pai de 2 filhas, eu acho isso abominável. Chegar-se a esse ponto de se inventar uma tipificação criminal que não está ali colocada no Código Penal. Não existe estupro culposo. Não existe. A própria definição de estupro tem dolo, né? Pois é. Ninguém faz por você, não tem. Você pode até premeditar, mas você não pode ser levado a isso, por, né? Como chama, um estado de raiva, você foi levado a. Que maneira que pode ter sido levado?
Oi? Só um comentário rápido aqui da Helena. Infelizmente, aqui no Brasil, a nossa lei é falha, principalmente essa lei. Maria da Penha é só para enganar, não serve para nada. Olha, a lei, ela serve, Helena. O ponto é a aplicação. E como eu citei anteriormente, se você é rico e entra debaixo da condição da Maria da Penha, o pessoal dá aquela ajuda para você. Diferente se você for pobre e roubar um vidro de maionese no mercado. Além de apanhar, você vai ficar 2 anos lá jogado na cadeia. E nem a Defensoria Pública vai saber que você está lá dentro. Então, o problema não é a lei servir. O problema é que existem interesses atendidos por A ou B, para A ou B, e para benefício de quem sempre tem o dinheiro no bolso. Bom, A impressão gente, que eu tenho é que a lei é sempre dirigida, né? Mas vamos lá. Sem dúvida. Muito bem. Sem dúvida. Essa é uma noite que nós separamos nessa primeira noite do mês de novembro, mês eleitoral. Mês, inclusive, que a gente está vivendo aí, né? A reportagem o dia todo noticiando as eleições americanas, dia da votação lá nos Estados Unidos. A gente também está de olho nisso. E daqui a pouco a gente tem informações a respeito para passar. Para quem nos assiste, para quem chega, quer comentar, quer compartilhar. Você também pode dar o seu ok, o seu joinha, curtir essa transmissão e compartilhá-la no seu perfil, tá certo? Você pode ajudar a gente nessa transmissão aí, espalhando esta mensagem. E eu quero trazer agora o nosso convidado, Natanael Sena, para fazer parte aqui do Papo Show de hoje. Seja bem-vindo, Natanael, boa noite. Boa noite. Aê. Abel e todo mundo que está também acompanhando a gente em qualquer lugar que as pessoas conseguiram acessar. Eu já tenho um comentário para fazer aqui da pergunta. Pode fazer. Por favor. A pergunta. Teve uma participante que falou que a lei não serve. Concordo muito com a lei. Eu acho que a lei serve. Se a gente pegar a Bahia, a gente tem a implantação da Patrulha Maria da Penha. O que são? Fiscalizações que estão acontecendo em carros o tempo todo, que é um negócio que a gente quer trazer para São Bernardo. Só que eu acho que o que não funciona é quando a gente tem eu ia falar o imbecil, mas eu não posso falar. Quando a gente aqui você pode tudo. Quando a gente tem alguém do outro lado que não consegue fazer o tic-tac funcionar, não consegue pensar de forma imparcial e leva em consideração, às vezes, a condição financeira ou influência da pessoa para tomar uma decisão. E, para mim, parte desde o princípio do advogado que pegou a causa e tirou... Enfim, são os doutores que não têm doutorado querendo tratar a sociedade com aquela voz arrogante, eloquente e erudita que acaba não fazendo o básico deles, que é a justiça. Mas aí eu pego o ar, porque isso me deixa puto. Não tem como não ficar, né? Pois é. É impossível. Eu ia, assim, bem só, né? Eu já vi muita gente muitas mulheres serem, sim, beneficiadas, serem apoiadas pela Lei Maria da Penha, mas é o que a gente estava falando fora do ar. Eu sei que eu vivo num mundo que tem mais privilégio, não é com todo mundo que acontece isso, mas eu já vi acontecer e não posso negar que para essas amigas, essas manas, super resolveu. Então, essas foram... né? É aquela história da conchinha, né? O que vai fazer diferença essa que você está jogando de volta no mar? Para essa fez, né? Resumiu muito bem, eu acho que é muito isso. É aquela atitude pequenininha que a gente acha que não vai fazer diferença e faz. O tema que a gente está falando no programa hoje é sobre isso. É o tipo de pessoa que fala assim, eu não vou votar porque o meu voto não importa. É a conchinha que a Vicky falou agora. Um cara comentou esses dias no meu perfil, eu não sei até que ponto eu posso falar de política aqui, se posso falar o que a gente tem de proposta. A gente vai falar disso hoje, então já aproveita, começa. Né? Acho que a primeira proposta que eu e meus amigos criamos, a gente foi em equiparar os salários dos eleitos e dos comissionados com o setor privado. Ou seja, o assistente do gabinete lá, que hoje ganha 10 pau, ele tem que ganhar 10 pau se todo o mercado paga para o assistente administrativo 3 conto. Aí o cara comentou assim, tá vivendo no mundo da lua. Você acha que alguém vai aprovar isso? Aí um outro cara comentou assim, o Ariel, que chama Ariel, ele respondeu, ele falou assim, é esse pensamento que a gente tem que corromper. Porque se a gente largar a mão, justamente nunca
vai ter ninguém que vai fazer alguma coisa. Não quer dizer que o Natanael ou qualquer outro vai entrar lá e vai mudar do dia para a noite. Mas quando a maioria for esse perfil, você consegue aprovar um negócio desse. O problema é que a gente vai... é exatamente a conchinha. Deixa para lá, não vai mudar nada. E aí, pronto, tem os Bilo-Lilo no poder, os corruptos, enfim, pega o ar. Muito bem. Respira. E eu sou um cara calmo, hein? Pois é, eu lembro. Para quem não lembra, a gente conversou com ele na época do Papo Show. Vocês lembram? Ele falou do projeto do Vai de Fusca. A gente tem repercussão disso até hoje. Toda vez que eu falo do programa, eu lembro quando vocês levaram aquele cara do Vai de Fusca. Nossa, que legal ele falando. Eu fiquei, olha, viajando no que ele falava, literalmente. Então, a gente teve esse feedback. O cara fala tão, né? Aí agora ele vem hoje. Respira. Versão Godzilla, né? Versão Godzilla. Mas uma coisa que eu queria falar é disso, né? O comportamento do 100º macaco, né? Todo mundo fica, não vai mudar, não vai mudar, não vai mudar. Poxa, enquanto você não fizer, não vai mesmo. Se você for o 100º macaco, opa, muda. Ei, quem não conhecer, vai lá, porque é meio comprida a história do 100º macaco. Eu vou começar do começo, tá? Já que a gente começou desornadamente nosso papo, eu vou começar do começo aqui para a gente poder, né, sentar, vamos lá. Reset, volta. Bom, nosso convidado, Natanael Sena, a gente agradece demais mais uma vez a participação dele aqui no Papo Show com a gente. Ele que é formado em comunicação na USP, em marketing no IBMEC, administração na UAM, marketing intelligence na Universidade de Lisboa, digital aid na Hype Island e storytelling na Pixar Disney, um apaixonado pela arte da comunicação. E na busca por entender um pouco mais do universo interno e do processo de tomada de decisões do ser humano, se tornou pesquisador de neurociência no Mackenzie. Fundou em 2018 a Encena, em Toronto, agência especializada em storytelling, que ajuda marcas, executivos, políticos e palestrantes a se posicionarem e ganharem relevância através da construção e multiplicação de suas histórias. Por paixão, idealizou o projeto Vai de Fusca, conquistando fãs e a chancela de grandes parceiros como Samsung, Volkswagen, Claro, Reserva, entre outros, e este projeto que virou livro, documentário veiculado em 153 países e também um seriado. Em 2020, foi convidado a integrar o Conselho Consultivo da Sociedade Civil na área de comunicação para o Comitê de Crise de São Paulo da Covid-19. Ele, com esse exemplar currículo, é o convidado dessa noite, que vai bater um papo comigo, com a Vika Araújo, e com você que nos assiste aqui em nossa página no facebook.com/programa Papo Show. Você pode mandar o seu comentário, mandar a sua curtida, compartilhar essa live com todos os seus contatos e multiplicar essa ideia para que todo mundo possa conhecer, participar e bater um papo, porque hoje a gente veio falar sobre responsabilidade política, que tem todos os ganchos naquilo que a gente já comentou, né, nos minutos atrás, e eu trago aqui uma definição para a gente poder abrir o papo, uma definição sobre política, que no substantivo feminino é a arte ou ciência de governar, a arte ou a ciência da organização, direção e administração de nações ou estados. Num resumo, para ficar no popular, nada mais é do que tudo que se relaciona à busca de ações para o bem-estar, tanto individual quanto coletivo. E aí, você gosta ou você não gosta de política? De repente, hoje, assistindo essa live, você pode mudar a tua opinião, você pode reforçar a tua convicção, você pode chegar numa conclusão um pouco mais assertiva em relação àquilo que você pensa, e esse é o convite para a reflexão que nós fazemos a todos que nos assistem nesta noite. Primeira pergunta, Natanael. Bora lá. Abrindo o tema aqui. 20 de junho de 2013, há 7 anos atrás, a tal da reivindicação não só pelos 20 centavos, iniciada na cidade de São Paulo, levou 1.250.000 pessoas às ruas em mais de 130 cidades do país. Depois desse dia, no aspecto do envolvimento e da busca por informação, a gente pode dizer que o país nunca mais voltou a ser o que era? Eu tenho certeza que a gente pode dizer isso, mas eu acho que foi, sabe quando é a gota d'água no copo que transborda? Se a gente pegar o que a gente chama na ciência de compressão do tempo, cada revolução, a gente pode chamar industrial, elétrica, da inteligência, o tempo entre uma revolução e outra diminui, e existe uma nova forma da gente se comunicar, de se relacionar, de entender o trabalho. Então, por exemplo, seu vô provavelmente trabalhava com as mãos,
era um trabalho muito mais braçal. A gente trabalha no processo mais mental de diminuir, de estabelecer processos e métodos que diminuem o intervalo de tempo para fazer alguma coisa para que nos sobre mais tempo. E o próximo futuro do trabalho, alguns dizem que é a emoção. Ou seja, o que eu estou dizendo com isso? O modelo muda muito. Ano passado, a gente provavelmente não ia fazer esse programa assim, a gente ia se encontrar em algum lugar. Por que eu disse tudo isso? Porque até o coronavírus, o Covid, fez com que a gente mudasse alguma forma de se relacionar, de viver, de trabalhar. Ou seja, o que aconteceu em 20 de junho foi exatamente isso, olhando no processo histórico. A gente vai aguentando, vai... Assim, se você pegar quem tem uma síndrome de burnout, ou uma crise de ansiedade, ou uma depressão profunda, foi todo mundo que foi retendo, de repente, bum, explodiu. Eu acho que a sociedade, ela explodiu naquele momento. Depois, acho que ficou meio decepcionante, porque não continuou, tentaram se apropriar do movimento, pessoas foram eleitas em cima daquilo, mas hoje eu acho que a gente está entrando num outro ciclo de voltar a encher o copo para daqui a pouco a gente, politicamente, se revoltar novamente, porque o ônibus está mais que 3,20. O dólar está lá no 7. Com a Dilma estava 1,99. Ou seja, eu acho que mudou, mas eu acho que cedo ou tarde vai acontecer outro movimento, e depois de um tempo vai acontecer outro movimento, e acho que infelizmente, mas eu acho que é uma verdade, é meio que natural da vida esse processo, que é o processo do inconformismo, né? Assim, manda, Vitor. Você não acha que se não fosse o Fica em Casa já não teria acontecido? Eu acho que já. Eu acho que já, sabia? Eu acho se não que já. fosse todo mundo preso em casa, ou sei lá. Desculpa a gente que não acredita. Quem tem juízo está em casa. Se não fosse quem tem juízo está em casa, eu sou um exemplo. Eu estaria na rua. Mas eu tenho que pensar. Eu não quero ficar doente. Não quero trazer doença para minha mãe. Normalmente o estopim acontece no Rio de Janeiro, que eu acho que a concentração é menor de pessoas, e lá está mais escancarado o que acontece. Então, eu acho que quando o cara roubou lá o grandão, o Witzel, que acho que ele está preso, não sei, se não tivesse o Fica em Casa, certeza que geral ia estar lá na Rio Branco quebrando tudo. Certeza. Olha que safadeza. Enfim, é complicado. A safadeza está solta. Né? A safadeza está solta. Então. Eu acho que a gente acabou delegando e não pediu feedback. Sabe, quando você contrata um funcionário e fala, trabalhei que daqui a 4 anos eu vou ver o que você fez. Tipo, sei lá, você contrata alguém para fazer alguma coisa para vocês, falar, a pessoa fala o que vai fazer, você fala, beleza, vou embora, daqui a 4 meses eu volto para ver o que aconteceu. Sei lá, é complicado. Mas, enfim, o sistema ele foi, acho que, estabelecido para isso, né? Mas aí, seguindo essa sequência, né, a cronologia, né, estouramos, protestamos, fomos para cima, e aí passamos por uma ruptura pelo impeachment e depois um processo que se arrastou, um terceiro turno que ainda não acabou. Né? O terceiro turno de 2014 ele se arrasta até 2018. E depois ele segue até 2020, que é o ano que a gente está agora. Você acha que o nascimento da polarização ele comprometeu na evolução do processo da politização da população? Ficou aquela coisa do heroísmo versus o não vai dar nada, e aí nem o heroísmo salvou e nem o deu nada deu em nada? Eu acho que ele serviu para a gente se aprofundar mais no tema, mas infelizmente ele acabou virando... Eu acho que as pessoas criaram verdades absolutas e envolvidas por uma fé num Salvador, cada lado da polarização, que pode ter 5 lados, criou um Salvador. E o problema é que esses caras não conversam com os outros caras. E aí sabe o que vai acontecer? O mesmo que aconteceu na religião lá atrás. A gente tem o catolicismo distanciado dos evangélicos, que é distanciado dos espíritas, que é distanciado dos muçulmanos. Aí daqui a pouco
vira Arábia Saudita, faixa de Gaza, sabe? Por quê? Porque tem eu acho que isso que acontece aqui, o que está acontecendo aqui? Pessoas diferentes, transmitindo conteúdo, se complementando, discutindo, e ninguém está querendo matar um ao outro. Eu acho que e com certeza, nós 4 aqui, se for pedir uma pizza, provavelmente as opiniões vão se divergir quanto ao sabor que mais gosta. Lá, vou falar calabresa, mas ninguém vai pegar a pizza e vai jogar na cara do outro e falar, não vou pagar. Acho que falta acho que essa vaselina no discurso não existe mais. Porque eu estou percebendo isso na campanha. Tem gente que precisa se amarrar num discurso, ficar... porque senão ele não consegue conectar com quem vai elegê-lo. Sabe? E aí, assim, polariza, evolui. Só que, e depois para juntar? Exatamente. Aí fica nós e eles, né? Aí sempre vai dar briga. Sempre vai dar briga. Mas a pessoa precisa ter consciência. Por exemplo, a gente lançou 33 propostas. 33. O primeiro vídeo teve, acho que deve estar em umas 1.600 visualizações orgânicas. Sabe quantas pessoas já vieram discutir comigo proposta? 3. Quantas? 3. Nossa. 3. E uma moça que é do Pós-Balsa, no Riacho Grande, mandou várias questões, várias. Para cada uma das propostas, ela tinha uma dúvida. Mas a maioria tá nem aí. Isso é ruim. Isso é ruim. Ninguém quis debater o sabor da pizza. Ninguém quis bater porque eles não percebem que são eles que estão pagando a pizza. Então, que vir, vamos comer, tá de graça. Mas não tá de graça. Tá de graça. Pois é. E é muito mais fácil depois que a pizza chega a você reclamar, sendo que antes você podia ter feito alguma coisa para escolher o sabor. Essa analogia, eu acho que ela é perfeita, porque assim, as pessoas estão acostumadas a reclamar depois que alguma coisa já foi feita por outras pessoas, sendo que na hora que ela podia fazer, ela fica assim, ó, de mãos cruzadas, de braços fechados, assim, tipo, de braço cruzado. Não toma atitude, não dá aquele passo e fala, eu vou tentar fazer a diferença, eu vou tentar ser aquela pessoa que vão olhar e vai falar assim, lá, tá ele querendo ser diferente. Tá bom, eu vou ser diferente. E daí? Eu vou tentar fazer alguma coisa para mudar. Se eu ficar acomodado, vai continuar sempre vindo pizza de mussarela e vão começar a jogar na minha cara. E eu não vou poder reclamar. Vamos ler essa opinião da fala assim nossa... de pizza mussarela, não. Era isso que eu ia falar. Desculpa, vai lá, Cassiano. É que eu ia aproveitar a piada. Nossa espectadora aqui, a Ana Paula, diz o quê? Eu acho assim, que já é carta marcada, os candidatos já estão escolhidos, que o voto não faz muita diferença. O que a gente vai votar, mas tudo acaba sendo adulterado no fim. Penso isso. Pelo amor de todos os deuses, Ana Paula, tem um pouco mais de esperança que isso. Não pode ser desse jeito, amiga. Não pode ser desse jeito. Embora eu saiba, eu sei que era conhecida minha, eu saiba onde ela mora, e onde ela mora a coisa está realmente feia, no estado em que ela mora. Mas não, um pouco mais de esperança, minha amiga. Não pode ser assim. Eu acredito que é possível que a gente muda assim, que a gente vota assim. Não tenho tanta fé assim no processo eleitoral brasileiro, principalmente o eletrônico. Eu tenho que dizer que eu sou um pouco conspiracionista nisso, mas ainda acho que sim, a gente escolhe, porque a pesquisa não chega assim. A única vez que eu lembro muito é que era o Leiva ou não sei quem. Não, vai ganhar fulano, vai ganhar. Eu não lembro quem era o outro, não era o Maluf. Não sei quem, vai ganhar não sei quem, vai ganhar não sei quem, vai ganhar não sei quem, ganhou a Irundina. Cara, aquilo foi histórico. Foi o Leiva, ninguém isso mesmo. esperava que fosse ela. Mas agora, com a internet, agora tá um pouco difícil, a gente já sabe, voto a voto. Inclusive eu tô aqui, acho que a Bel também, tô aqui com eu não vou sair do assunto, é só para mostrar. Eu tô vendo aqui as parciais americanas, voto a voto, o negócio tá aqui, diferença de, sei lá, a diferença de 3%, é um negócio assim, 0,3%, tá? É coisa de 20 votos até agora. Então a gente vai sabendo 1 a 1, eu acho um pouco, isso aí, vota, continue tendo esperança, por favor. Tá, vamos voltar, galera. Aproveitando esse gancho da Vicky que ela estava falando, acompanhando aqui os resultados da eleição americana, no estado de Indiana já deu a reeleição do Trump, com 66,4% dos votos. Mas tá bem acirrado, tá bem acirrado. Acirradíssimo, tá? E é o tipo de coisa que os americanos eles têm o hábito de incentivar as pessoas
e que eu não via tanto aqui no Brasil, eu estou vendo agora um pouco mais, de incentivar as pessoas a exercer o direito de voto. Tudo bem, aqui é obrigatório, É obrigatório. mas assim, a consciência de que é um direito seu de lutar pela sua cidadania. Travou? Eu tô ouvindo, vai lá. Não? Certo. Tá. Não, então, a questão de você ter o direito de voto para exercer a sua cidadania, para depois você falar assim, se der alguma M, pelo menos eu tentei fazer alguma coisa, sabe? Uhum. Tem, Helena, tem, e tá na nossa mão. Só tá na nossa mão. Porque, ó, é isso que eu ia falar, antes de sair muito do assunto, é importante dizer, nos Estados Unidos eles não têm eleição direta, tá? Eles votam, aí vai, tem estado mais importante que outro estado, aí os estados é que vão dizer quem ganhou. E assim, aqui, isso para mim é uma bagunça que não chama nem democracia direito. E eles não são obrigados a votar, então eles não votam. Esse é o problema, eles estavam forçando, dizendo, vai lá, você quer que mude independente para quem você vota, vai lá e vote. Mas a minha suspeita de que o Trump vai ser reeleito é imensa, porque eu vejo, assim, post de cantor, de celebridade que eu gosto, vote no Biden. Aí, pô, nossa, é uma enxurrada de cala a boca, voto no Trump, cala a boca, eu vou votar no Trump. Não sei porque que artista se mete a falar de política, não sei o quê. E a gente está aqui para falar de política hoje, eles, né, a eleição lá não é direta, mas você imagina aqui, então, que é a gente, pôs voto lá, você que conta, vote. Por favor. Oi, Natanael. Vou aproveitar, já falando sobre isso, eu tenho uma pergunta para você, Natanael. Claro. Você acha que o povo brasileiro ele tem a cultura da política ou ainda está muito no começo e longe de começar a dizer que sim? Olha só, eu achei que tinha. Até viver esse case na pele. O que acontece? O nosso ciclo social, as pessoas com quem a gente se relaciona, elas não refletem a totalidade do Brasil. A gente não pode dizer que a gente vive em meio a um privilégio. A gente está conectado. Se não estou enganado, 60% da população do Brasil tem acesso à internet. Então, ainda quando a gente sai do nosso nicho, do nosso núcleo, as pessoas que estão conectadas, que têm já o plano do celular que talvez não é pré-pago, ou tem um smartphone, a gente percebe que a gente faz parte de uma parcela muito pequena da população. Muito pequena. E aí o que acontece? A gente fazer parte dessa parcela, a gente tem acesso à informação que a maioria não tem. Quando a gente passa a ter acesso à informação, a gente começa a talvez pensar de forma mais crítica e até questionar assim, cara, quanto cada um desses caras, vou usar o exemplo de São Paulo, quanto cada um desses caras que estão fazendo propaganda na televisão estão gastando? Se hoje você entrar no site do TSE, você procura o nome da pessoa, vai dar o CNPJ e vai estar lá. X está ganhando. O Bruno Covas está gastando 7 milhões, o Boulos está com 1 milhão e acho que o Mamãe Falei alguma coisa lá, 400, somando mais 1 milhão. Você pega, não tenho certeza dos números, tá? Eu olhei hoje à tarde, mas não tenho certeza. Você vê que existe uma discrepância muito grande do quanto essas pessoas gastam. Aí você começa a falar, 7 milhões para um é complicado, né? Por que tanto dinheiro assim? Só que, por exemplo, a gente tem acesso a essa informação. Quem não tem, acaba sendo convencido pelo cara que está tirando foto com a criança e abraçando o cachorro. Ou abraçando a criança e tirando foto com o cachorro, né? E isso é super complicado. Por quê? Porque aí a gente entra quase num pensamento mais filosófico, quase o Pondé, porque assim, o que é a verdade? É a base da informação que eu tenho. O que eu tenho de informação é diferente do que cada um tem aqui. Então, assim, é o tio do WhatsApp. É a tia do WhatsApp. Não, toma aí o remedinho, porque falaram que se você tomar esse remédio, você vai ser curado. Não estava falando para tomar suco de laranja? Não tinha uns negócios assim quando começou o Covid? Sim. Teve de tudo, né? Entendeu? Até chá de boldo receitaram para Covid. Menos pizza de mussarela. Pois é. Pizza de mussarela, que teria sido muito mais eficiente. Pois é. Eu teria feito automedicação fácil. Sabe como eu percebi que eu estava com Covid? Olha que louco. Eu estava assintomático. Eu acho que estava no Rio Grande do Norte, e aí eu não senti gosto da comida. Aí o amigo falou, Nata, a gente estava fazendo um trabalho tipo Rio Grande do Norte Fundos.
falou, mano, a comida aqui não tem gosto. A gente tá comendo, sei lá, sabe? No interiorzão, no sertão, assim. Ele falou, mano, não espera ter gosto a comida. Eu falei, beleza. Aí eu cheguei lá no lugar que a gente estava e tava falando com um amigo de São Paulo. Ele falou, cara, tô com Covid. Eu falei, eu desconfio que eu tô. Ele falou, cheiro álcool. Se você não sentir o cheiro, aí de fato você acha que está com Covid, porque o que acontece? Os neurônios, eles são desligados e não conseguem fazer a sinapse tanto das papilas gustativas quanto do olfato. Então, um dos sintomas que caracteriza de fato que você está com Covid é quando você perde de sentir o gosto e o cheiro das coisas. Aí eu cheirei o álcool, falei, meu, ferrou, não senti o cheiro do álcool. Deu ruim. Deu ruim. Aí voltei para São Paulo, mediquei, já estava no final e tudo beleza, continuou 100%. Só que, por exemplo, ele sabia disso porque ele tinha passado. Se ele não tivesse falado para mim, eu nunca tivesse cheirado o álcool, eu ia, vir no avião só com a máscarazinha, não ia usar a shield face e vida que segue. Ou seja, isso para dizer que, às vezes, nem a gente tem acesso a informações que outras pessoas têm. Sim. Isso que é então você teve, rapaz? Teve eu. Começou assim, a gente descobriu minha mãe, meu pai, eu e meu irmão. Minha mãe e meu pai têm mais de 70 anos. E aí, mas ficaram de cama um pouquinho. Minha mãe e meu pai foi super assintomático, só não sentiu gosto de nada. Não quis ser internado, ele pediu para não ser, porque ele estava bem de saúde. Não sei, acho que é a minha cunhada, a irmã da namorada do meu irmão é médica. Aí ela falou, você tá super bem, ela veio aqui, não precisa ser internado. Aí ele não foi internado, por opção, assinou um termo lá e tomou, em cima da verdade dele, a decisão de não ser internado. Enfim, e tá vivo aqui, tá tudo bem. Graças a Deus, muito bem. Graças, exatamente, olha só. A gente falando de informação, de níveis de informação, eu tenho uma frase aqui que diz assim: quem tem a informação detém o poder. E quem dizia essa frase era o pai do ator Lima Duarte. Ele fazia, né, uma cerimônia na casa dele, no interior de Minas Gerais, para ouvir rádio. Ele colocava terno para ouvir rádio. E aí o que acontecia? Ele sentava do lado do rádio, colocava o ouvido bem próximo do alto-falante, num volume que só ele conseguia ouvir, e ouvia as notícias, ouvia as informações, e o restante dos funcionários da casa, e os filhos, família, ninguém tinha acesso. E aí, o filho, o Ariclenes, o Lima Duarte, foi lá e perguntou: pai, por que você ouve o rádio sozinho? E aí ele disse essa frase: porque quem detém informação detém o poder. Na sua opinião, né, essa informação, o que faz a similaridade na política ter critérios dentro dessa situação, de deter a informação e de deter o poder? Se lembra quando a gente, antes de ter as redes sociais, que a gente, por exemplo, ia fazer um anúncio no rádio, aí você falava frequência e alcance e tinha que gastar uma grana absurda para todo mundo alcançar aquilo. Aí ia fazer um outro comercial, um caminhão de dinheiro. A gente não consegue hoje, eu até postei isso agora há pouco, é uma competição um pouco injusta. Por quê? Porque por mais que eu detenha a informação, quando eu grito, eu não tenho alcance. E para eu ter frequência que vai me gerar o alcance, ou seja, quanto mais vezes eu falar... A expansão, né? Eu não tenho recurso. Então, por exemplo, a gente não tem um fundo partidário, opção nossa. Então, o que a gente está fazendo? Os amigos compartilhando e eu na rua. Quando a gente pega alguém que recebeu, aqui do bairro mesmo, não posso falar o nome porque o último que falou não foi processado. O cara que recebeu lá 20 mil de investimento, de doação de uma empresa, 40 mil de outra, 20 mil do fundo partidário, tem 70 mil. Ele consegue um alcance e uma frequência muito maior do que qualquer informação que eu diga. Então, por exemplo, tipo assim, aconteceu na feira. Eu fui fazer a feira aqui. Sábado tem a feira aqui. Aí fui com o Fusca e mais 2 amigos. A gente lá na feira, entregando papelzinho, mano, chegou tipo um caminhão. Chegou um caminhão. E gente assim, a dar com pau, as bandeiras, sabe? Foi o maior 7-1 da minha vida. Então, assim, sair pra rua é sair pra derrota.
Sair para a rua é sair para a derrota. Se não tiver que é o que a gente fez agora. Para ter noção, olha o material que o partido me deu. Posso pegar o material ali para vocês verem a diferença? Pode. Mete a mão. Vou só sair. Vai lá. Fica aquela coisa igual o Chaves, né? Com o brinquedinho dele lá, humilde. E aí vai lá o Kiko e pega um negócio monstro. Né? Eu Basicamente acho que é isso. Todo mundo na vida tem um momento trabalho de formiguinha, né? Aquele que você sabe que você faz e... Sei lá, eu tenho N exemplos. Por exemplo, meus podcasts, você vê assim, agora a gente estava falando disso, o Spotify está escolhendo podcasts para fazer a parte dos originals deles. Nos originais do Spotify lá, eles não vão pegar o pequenininho que nem eu. Não. Eles já vão pegar o grandão. Então, quer dizer, o pequenininho continua pequenininho. Aí tem a questão, começa o Halloween, ela vem o povo com o dia do Saci. Aí eu que sou bruxa tenho que falar, gente, peraí, não é assim. Vamos conversar, é trabalho de formiguinha, bem formigosa, bem desse tamanho. Então, assim, você começa, é muito pequeno, perto de peixe muito grande. Né? E aí a gente vai para coisas enormes, assim, quando fala, mas o Greenpeace já é grande, mas o Greenpeace é isso, perto de contra quem eles estão lutando, né? Então é o momento que a gente sabe, todo mundo na vida tem um trabalho de formiguinha que tem que continuar fazendo, porque aqui é a conchinha, né? O tema de hoje é a conchinha, voltando para água. A estrelinha do mar. Posso fazer uma pergunta? Essa questão do trabalho de formiguinha que você estava falando agora, isso é uma coisa que eu sempre tive muita curiosidade, Natanael. A partir do momento em que eu, Abel, pessoa física, resolvo me lançar a uma candidatura política, existe uma cartilha, um passo a passo para dizer assim, o dinheiro que eu vou usar na minha campanha, ele começa aqui e vem até aqui, ou não? Como que é? De onde vem esse dinheiro? Além de saber que é da população, obviamente, mas como é esse processo? Você precisa estar primeiro afiliado num partido, então vamos supor, eu, Abel, quero me lançar candidato em 2024 a vereador. Se você quiser ser deputado, é 2022. Então, 2024, você vai ter que se filiar no partido, entender as ideologias deles, mas eu acho que antes de entender a ideologia do partido, na minha concepção, tá? Você entender o que você quer fazer e apresentar para eles para ver se eles deixam você fazer. Porque, por exemplo, eu tenho um viés de um partido que não se sustentou em São Bernardo, que é o Partido Laranja lá, não posso falar o nome aqui, que tem outros estados lá, que era um partido recentemente novo. Esse partido não se sustentou em São Bernardo. Aí eu tenho as minhas convicções da reforma administrativa, acho que não tem que ganhar o que ganha, acho que todo mundo que foi eleito tem que fazer um curso obrigatório de administração pública e financeira, não dá para escolher para fazer antes, porque antes nem todo mundo tem acesso à educação, faculdade. Mas tá eleito, cara, senta ali, você vai ter que aprender a olhar um contrato, a fazer conta, para mim é o básico. Aí eu apresentei a proposta para um partido, o cara falou, Nata, te conheço, você pode fazer aqui as propostas que você quiser. Não vamos cortar a sua proposta. E porque é o único partido sem coligação. Então, o que acontece? Antes de você se filiar no partido, precisa entender isso. Porque às vezes tem 20 partidos coligados, um cara lá vai falar assim, essa proposta do Abel aqui, acho que não serve para a gente, não. Aí você começa a entrar no processo de se corromper. Eu dei muita sorte, porque, graças a Deus, o partido não tem coligação com ninguém, e acreditaram nas minhas propostas. Então, hoje eu faço o que eu quero. Aí eu decidi ir por esse partido. Então, Abel, aí você vai separar os documentos, você separa os documentos, aí você tem a ficha limpa, tararara, beleza. Então, você é um partido. Aí você espera passar a convenção, e aí o partido te chancela como candidato, porque se tiver muito, eles vão fazer o filtro. Depois que você, de fato, é um pré-candidato, você começa a dar dinheiro nas vaquinhas. As vaquinhas de doação, se eu não estou enganado, elas não podem dar abuso de poder econômico, e o TSE defende, quando você entra lá no site do TSE, então tem, por exemplo, a São Bernardo tem um limite que eu posso gastar. Juntando fundo, doação de pessoa física, doação de empresa e de vaquinha. Para cada um vai ter um limite. Acho que o meu limite, Natanael, é 318 mil reais. Até agora a gente gastou, sei lá, 40 reais, que foi o negócio do registro do site. Você, teoricamente, tem um fundo partidário
que fica na mão do partido saber o que vai fazer com ele. Como assim no partido? Imagina lá, o partido do Bolinha tem 3 milhões de fundo partidário. E o presidente do partido acredita que o estado X é mais fácil eleger. Então ele vai pôr maior recurso nesse estado do que distribuir igualmente a verba do fundão. Então por isso que acontece algumas coisas que é meio discrepante. Então, teve um escândalo um tempo atrás que um filho de um deputado recebeu 150 mil de um partido que não estava do fundo ninguém. Entendeu? Então, tem essa questão do fundo partidário, que o partido acaba administrando o recurso, e tem a questão, por exemplo, eu posso fazer uma vaquinha, eu posso pedir nas empresas, só que, na minha concepção, o quanto eu estou me comprometendo quando eu faço isso? Entendeu? Porque depois lá na frente eu vou falar assim, ó, IPTU verde, o que é o IPTU verde? O IPTU verde é uma outra proposta que é só para dar desconto no IPTU para quem praticar coleta seletiva, tratamento de resíduo, energia elétrica, ter redução, não ter desperdício de água, ter uso de energia renovável. Aí o cara fala assim, doe 50 mil para sua campanha. Por isso que hoje a gente não, se entrar lá no TSE, você vai ver, a gente não tem R$1 doado de ninguém, Porque quando eu quiser meter o louco e falar assim, ó, pro cara, multa esse cara aí, que ele tá errado, que não tem acessibilidade pro cadeirante passar. Com que cara de pau eu ia fazer isso se eu tivesse pedido dinheiro para ele? Okay. Então, a questão da grana, ela é... Mas, por exemplo, se eu fosse um milionário, eu teria um teto estabelecido, que para mim é um teto absurdo. Se você pegar 318 mil reais, quanto que é o salário do vereador? Pegar a média, né? Porque os caras podem hoje ele dá salário, eles mesmos, a Câmara aprova o aumento de salário deles, que é um absurdo. Mas às vezes tem estado que os 318 é muito mais do que o cara ganha nos 4 anos. Aí pega um cara que, vamos supor o Abel que é milionário, fechou aí, ganhou muito dinheiro. Ele está concorrendo contra nós três. Eu vou pôr 50 conto, a Vicky vai pôr 50 conto, a Lê vai pôr 50 conto. A Bel vai lá e gasta 318 mil reais. Aí sabe o que acontece? Eu vou tampar, ó. Eu vou tampar aqui, mas esse é o tamanho do meu material, ó. Vou passar rapidinho para ficar fazendo propaganda. Esse é o meu material que o partido me deu, beleza? Um cartão de visita. Esse é o material do meu concorrente. Que vem num saco e com um plástico, lixo. Aí eu vou fazer lixo, a fiscalização me toma meus sacos de lixo. Pois é, menino. Como assim? Conta essa história. É porque a gente fez o saquinho de lixo, 2.500 saquinhos, e a gente escreveu, enquanto eles sujam, a gente limpa. Só que não pode, porque ia caracterizar brinde. Não pode mais dar brinde na campanha. Então, se alguém der uma camiseta, uma caneta, alguma coisa assim, a pessoa pode ser impugnada. Impugnada é perder a chance de concorrer. Alguém do outro lado... Um monte, hein? Tem? Então, aí alguém precisa denunciar. Mas... O pessoal... tem muita reclamação dessa história de não poder dar mais brinde, né? Porque muita gente perdeu o pijama, né? Por causa disso. Porque, afinal de contas, não vai mais dormir com a camisa do Maluf. Não vai mais dormir, né? Perdeu o pijama, não dá mais para lavar o carro. Não vai mais lavar o carro. É bem isso, né? A Conceição fez uma pergunta aí. Eu acho que é uma coisa que com os nossos 54 do segundo tempo, mas manda aí. Até que horas que a gente tem a live? Até às 10. Tecnicamente. Ela perguntou qual é a sua ideologia no sentido geral de vida. Eu vou repartir em duas respostas. A ideologia minha política, tá? O que a gente está falando? Equidade de oportunidades, defesa dos direitos, livre mercado, austeridade e eficiência pública. Austeridade e eficiência do segmento público. Porque hoje eu acho que é uma máquina sanguessuga. Hoje eu tenho uma empresa.
Eu tenho um sócio que nunca colocou R$1, nunca trabalhou e leva 16,5% todo mês para fazer um monte de coisa que deveria fazer e não faz. Austeridade é a gente trabalhar com o mínimo possível para fazer alguma coisa, alguma ajuda. Quando a gente fala de defesa do direito e equidade de oportunidade, é a gente entender que existem compensações históricas que a gente precisa fazer. Não adianta eu querer colocar no mercado de trabalho o menino da escola particular e da escola pública e achar que eles vão competir igual. É loucura, é loucura. Enfim, essa é a minha ideologia e o livre mercado, que eu acho que o governo ele tem se metido muito nos negócios, no comércio, e isso aí eu acho que a gente pode acabar virando... Acho que a gente pode ter a prateleira de comida controlada se a gente não tiver uma concorrência que, às vezes, pode virar uma ditadura daqui a pouco esse país aqui e a gente vai falar, vai custar tanto isso, cada um come tanto. Pô, deu. Isso é minha ideologia política, tá? Agora, como de vida, eu acho que de vida é um negócio muito simples. Se a gente passar a escutar o ser humano como ser humano e tentar, no mínimo, compreendê-lo, já está resolvido o assunto. Porque assim, eu acho que é fazer o cérebro funcionar. Não é possível que as pessoas não conseguem fazer o cérebro funcionar a ponto de entender o que o outro está falando ou passando, sabe? Quem que sou eu, no meu direito, de julgar qualquer um de que está aqui, de qualquer coisa, de que gosta de pizza ou de que gosta de qualquer coisa da vida dele, de sair com qualquer tipo de pessoa, se quer amar uma árvore. Cara, por que isso? Porque não me interessa. O problema é da pessoa, que ela faz da vida dela. Não tem nada a ver com ela. Não tá vindo aqui dentro da minha casa bater na minha cara? Então, meu amigo, ó, vai ser feliz. Entendeu? O que eu tenho a ver com isso? Mas tem uns loucos que acham que tem que controlar a sociedade. Pá, é só entender o ser humano, velho. Coisa simples, não é? Deixa todo mundo. Então, esse negócio de entender o ser humano, isso é uma coisa que eu sempre tentei entender um pouco mais quando a gente vê um debate. A gente vê muitas vezes o candidato falando do que o outro faz de errado, ao invés de falar o que ele pode fazer de bom. Ó, o Fábio tá falando aqui, ó. Boa noite, pessoal. Uma pena só conseguir assistir os últimos 10 minutos. Bom papo. Fábio, chega mais, fica aí. Fica aí. Vai estar disponível na nossa página, facebook.com/programa Papo Show. Amanhã você pode assistir a entrevista inteirinha. Mas é isso. Por que os candidatos eles focam tanto em falar o defeito do concorrente, ao invés de falar o que ele pode fazer de bom? É por causa da polarização. Então, se o Palmeiras e o Corinthians estão jogando, em vez de e tá 0-0 o jogo, se eu fico acusando o outro que ele é ruim, é muito melhor do que eu pegar e lá fazer um gol. Só que o que acontece? 7-1 da Alemanha, velho. No Brasil. Tomamos uma puta lavada, mas por quê? Porque os caras não precisavam discutir. Eu vi, acho que foi o Thales Gomes, foi algum desses empreendedores de Instagram que tem uma carreira e que são influenciadores, eles falam assim, em vez de reclamar, ele fez um post, em vez de reclamar que o sistema não funciona, o modelo não funciona, tem que fazer alguma coisa diferente. Porque aí, logicamente, teoricamente, né, com o tempo isso ia ganhar relevância. E aí eu lembro do Enéas. Porque se você pegar os vídeos do Enéas, ele era meio maluquinho das ideias. Mas ele tinha Meio? Né? Ele tinha uns pensamentos que faziam um pouco de sentido para a época. Ele tinha... Me perdi no raciocínio. Eu acho que quando a gente tenta fazer alguma coisa diferente, é exatamente a coisa da conchinha e a coisa da formiguinha. Um amigo meu que tá... Tem 8 amigos que estão me ajudando na campanha. Tudo de graça. Um falou assim, Nata, já deu certo, porque, cara, você tem 8 pessoas que estão trabalhando com você de graça. Então, assim, eu recebo muito apoio, mas muito pouca gente de São Bernardo. Eu acho que o público maior é de fora do estado, da cidade. E é exatamente isso. É assim, é um por um, e se não deu certo, pelo menos tem uma galera incomodada, sabe? Que eu acho que é o que faz sentido. Porque senão, é aquela coisa, a pessoa sempre chega bêbada em casa. E você nunca se incomodou daquilo.
mas você está puto por dentro, mas você nunca fala nada. Acho que foi o que eu falei com a Bel hoje. É assim, se a gente não dizer que a gente está incomodado com algo, ninguém vai achar que tá tudo bem, beleza. Ninguém adivinha, ninguém precisa adivinhar. Ninguém adivinha. E não pode ser da polarização, você veste verde e amarelo, você veste... Ó, Fabiano é um dos caras mais críticos que tem em São Bernardo do Campo de política. Cada lavada que eu tomo dele... Só que o que acontece? Quanto mais a gente reforçar essa ideologia de cor, isso serve para qualquer coisa, mais separada a gente está. Então, ó, não sei quem viu o discurso da Miss Universo lá, quando ela ganhou a brasileira. Miss Universo? Ou Miss Brasil, talvez, que ela ganhou. E ela falou assim, queria levantar mais pontes do que muros. É filosófico, mas faz muito sentido. O grande problema é que não existem mais verdades para os políticos atuais. Devolve lá que ele estava lendo. Não, mas é isso. Eles mudam de opinião conforme os conversa. Pensamento correto do Natanael. Eu sou super a favor de não ter reeleição. Fica mamando nessa teta gorda aí, tá errado. Pois é. Não, e outra, quando você vê o cara que tá num... E porque assim, eu já falei isso e hoje em dia eu falo, por que eu falava isso? Eu não voto em partidos, eu voto em pessoas. Cara, mas você é de um partido, o partido tem uma ideologia. Aí você vê o cara, até ontem tava no PCO, de repente ele tá no DEM. Não, alguma coisa aconteceu aí, amigão. Alguma coisa aconteceu aí, né? E é uma coisa simples se você parar e olhar. O problema é que, gente, política é ética, política é querer o bem comum, política é querer a felicidade de todo mundo. Então, eu acho um assunto fascinante, eu amo. Não, é que tá, não é deveria, é isso. Se não se faz isso no Brasil, é porque quem vota e quem está sendo votado não está fazendo a coisa direito. Mas é isso, a definição é essa. Porque se dá certo em alguns lugares do planeta, é porque dá, né? Porque é possível. Se não dá certo aqui, tem que ver porque não dá certo aqui. Se não dá certo em lugar nenhum do mundo, a gente voltava a conversar. Só que existem países que você nem ouve falar, porque está tudo tão quieto. Vamos ouvir falar sobre a Noruega. Vamos falar sobre a Finlândia. Vamos falar sobre o Butão. Não tem. Por quê? Né? Índice de felicidade. Na verdade, a Finlândia, a Noruega, a Dinamarca, a Suécia, você ouve falar deles porque o índice de suicídio é alto, porque faltam problemas. Gente, tá cheio de problema aqui, se vocês quiserem ajudar. Vamos trocar, fazer um intercâmbio. Pois vocês tá faltando isso mesmo. Aqui, tá faltando sair do ovinho e descobrir que tem gente com problema e que de repente eles podem ajudar, né? Os caras têm grana dada, como é que é? Eu não lembro qual deles, acho que é nesses 4 países mesmo. O governo dá uma grana se você quiser fazer, por exemplo, uma viagem de intercâmbio antes de entrar na faculdade. Tá aqui, grana do governo. Olha que coisa linda. Não, é muito bonito, é muito bonito. Bom, tá tudo bem. Eu preciso falar uma coisa, já sabemos a essa altura, então, a gente está ouvindo do Natanael aqui, que ele foi convidado, né, acredita? Depois você vai explicar isso é exatamente o que eu quero perguntar, a ser candidato a vereador por São Bernardo, e a gente está falando disso aqui, então, né, tem que jogar. Então, o cara é candidato, e a gente estava falando disso numa maneira um pouco mais global, como entrar para a política, o que é a sua experiência na política, o que é que você está vendo acontecer, mas, né, no aberto aí, ele está falando de uma experiência que ele está tendo agora, que é muito diferente. Eu, por exemplo, só consigo, né, no meu caso, eu só posso elucubrar que seja isso, porque eu nunca tive ninguém envolvido em política realmente muito próximo. Então, estou aqui, ó, só. Fala aí. Não quiser falar de mim, a gente pode não falar de mim, não estou aqui para falar disso, não. disso de mim. Mas o que você quer que eu te responda em específico ou quer que eu conte como funciona? Então, eu quero que você conte mais no sentido das coisas. Você foi convidado, é isso? Como é que acontece? Alguém se aproxima de você e fala, oi, vem! Conta aí. Foi assim, tinha um vereador já em São Bernardo que eu sempre arrumei umas tretas com o prefeito. Eu acho que quem me acompanha no Facebook já viu. De chover, de energia... E como eu não devia nada para ninguém, era simples contribuinte, eu cobrava assiduamente qualquer coisa que tinha aqui, né? Agora eu não posso porque eu posso ser processado. Mas eu cobrava fortemente no Instagram. Tanto que teve um post, acho que em 2015, que eu coloquei a cadeira do Game of Thrones. Falei, isso vai acabar. Olha, em 2017, no primeiro trimestre, São Bernardo teve 747 quedas de energia. Não na mesma região, mas é um absurdo, né?
Se eu não estou enganado, no ranking, no estado de São Paulo, São Bernardo está entre as 7 cidades que mais tem queda de energia. E aí eu sempre militei nesses assuntos, assim, de arrumar uma confusão. Por quê? Porque eu tinha um pouco de relevância por causa do Vai de Fusca. Então tinha lá 30 mil pessoas seguindo, alguma coisa assim, que é um negócio de ter frequência e audiência. Quando você tem audiência e você fala e as pessoas escutam, os caras começam a... Aí o safado, aí ele me bloqueou, porque eu comecei a mandar direct, ele me bloqueou, aí eu fiquei mais, e reclamei de novo. Um dos vereadores da gestão antiga abriu o inquérito da merenda em São Bernardo, uma CPI. Tá rolando o processo e um dos acusados é a pessoa que me bloqueou. E aí, claro, virou pé de guerra entre o vereador e o prefeito, né, que tá lá na CPI. Quando chegou o período das eleições desse ano, o vereador falou assim, não vou ficar aqui trabalhando com esse cara. Eu vou sair, pedir afastamento e vou sair candidato a vereador a prefeito para tentar derrubar o cara que está na CPI da merenda. Aí ele foi lá e pensou assim, quem que é o... E na acho minha que concepção, né? perdemos. Não, Eu tô ouvindo. Tô aqui. Eu também. Voltou. Aí ele deve ter, na minha concepção, ele deve ter pensado assim, quem que é os loucos que não... Porque o que acontece? Agora, no final da campanha, os outros 2 grandes blocos, como a gente é o único partido sozinho, eles estão tentando comprar os nossos vereadores. Então chega alguém e fala assim, abandona a campanha e eu te dou X mil reais de grana. Acontece. Depois vocês veem os vídeos do Rafael Demarque, que é o nosso candidato a prefeito. E aí eu acho que ele deduziu assim, quem que é os caras que compraria a briga e que são mais... e acho que conseguiria formar vocês podem chamar esse nome, uma chapa mais, não posso democrática também, mas uma chapa mais pessoas formadas, pessoas que não vão, que têm uma empresa ou que não vão se corromper quando chegar essa hora. E aí eu estava fazendo uma live, uma dessas minhas lives na empresa, aí o Rafa falou que queria tomar um café com você. Falei, opa, vamos conversar. Aí ele contou o projeto dele, contou o que estava acontecendo, que ele já tinha. E aí, obviamente, eu já era um ofensor por o atual governo, mesmo sem ser um político, era uma oposição. E aí ele me fez convite. Foi exatamente esse caminho que a Vicky falou. Ele falou assim, Nata, eu estou formando os meus candidatos a vereador. Você quer sair a vereador? Aí eu falei, eu não vou te responder ainda. Aí eu fiquei pensando, eu até perguntei para os meus amigos, fiz um post e tal. Esse é um caminho. Você ser convidado por alguma afinidade, ou você, tipo Big Brother, né? Por afinidade, ou por algum trabalho social que você fez, a forma honesta. A forma que ela pode ser um pouco desonesta é quando você convida um grande influenciador, então um artista, um palhaço, tipo, que já foi deputado. Por quê? Porque essas pessoas puxam muito voto. E quando puxa voto, acaba trazendo outras pessoas com ele. Porque aí você não está pedindo, você não está chamando a pessoa que que consegue desenhar uma proposta. Então, por exemplo, como que a gente vai pedir para alguém fazer a proposta sei lá, as calçadas precisam ser regulares porque o cadeirante hoje ele tem o ônibus, mas ele não consegue chegar no ponto do ônibus. Então, assim, precisa ter um pouquinho de noção para conseguir pensar, um pouquinho só, para conseguir pensar nisso. E o papel disso é o papel do vereador. Ele tem que estabelecer um projeto de lei que vira uma lei e organiza a cidade. Só que se você pega um cara que não está nem aí para nada, mas é um famosão, ele puxa a volta, é eleito e acaba levando muita gente com ele. Essa é a outra forma. Graças a Deus, no nosso partido, a gente não tem nenhum famosão, por isso que a gente só somos em 28. A outra forma é você se filiar no partido, que é aquela história que eu comecei lá, você se filiar no partido e participar. Tem partidos que pedem, que nem o nosso. O nosso a gente teve que entregar certificado da faculdade, essas coisas assim. Passar pelo processo seletivo. Tem outros partidos que não existe processo seletivo. Venha a nós o vosso reino, sabe? Por quê? Porque quanto mais gente eu tiver, mais fácil
é do dia... Por isso que a coligação, na minha concepção, é ruim. Por quê? Ela é boa para quem está no topo da pirâmide coligando, que é tipo marketing multinível. Se a gente tem hoje um dos candidatos, ele tem mais de 600 vereadores na coligação dele. Ele tem, no mínimo, ele deve ter 3 mil cabos eleitorais, que é o candidato mais a família do candidato, porque ele vai dar o material vai a foto do candidato e o rosto dele. Ou seja, quanto mais eu coligo, mais vereador eu tenho. Então, eu acho que antes da gente, que nem o Abel falou lá atrás, do como sair candidato, eu acho que qual partido que eu vou conseguir, de fato, ser eu mesmo? No sentido, assim, defendo a redução do salário dos caras. Aí, se eu pego um partido com 600 pessoas, e às vezes são 600 pessoas sem esses critérios, o cara tá indo lá pelo salário. Ele vai falar, mas como que eu vou ficar no mesmo lugar que o moleque aqui tá gritando que quer cortar meu salário? Entendeu? Por isso que existe essa troca, que nem a Vicky falou. Hoje o cara é do PCO, amanhã é do DEM, daqui a pouco é do Partido Verde, depois está no Novo e foi pro PSL. Porque às vezes esse foi o jeito dele conseguiu de entrar. E aí depois alguém pediu alguma coisa, e aí ele vai falar o quê? Para a pessoa que deu dinheiro para ele se eleger. Sabe? Isso que é super complicado. Eu, se eu pudesse, assim, muito perfeito, ninguém vai se reeleger e pode ter a candidatura a partidária sem partido, mas desde que a pessoa cumpra alguns critérios. Vai fazer uma provinha lá, tipo uma FUVEST da vida. Ou vai ter o salário baixo. Você ama a cidade, não é isso que você diz no seu comunicado? Então vai trabalhar lá para ganhar 3 contos. E não... Cara, você pega... Nada contra, todo mundo tem, mas às vezes para pilotar um avião precisa ter uma formação específica, para ser um médico precisa ter, para ser um contador você precisa tirar lá o conselho de contabilidade, para ser ator você precisa tirar lá a sua carteirinha. Agora, para administrar a minha saúde, a minha educação, a minha segurança, para administrar a saúde e a segurança do meu filho, não precisa ter nada. Tá de boa. Pode ser youtuber. Pode. E vai, né? Porque pode ser youtuber. Pode ser o... Como que é? Eu vou mais longe ainda. Pode ser o empresário que violentou a menina. Sabe por quê? Quantas pessoas não tem na empresa dele, na balada dele, ou aonde ele faz? Tem mais de 3 mil? Tá eleito. Entendeu? Exatamente. Aí, qual foi o critério? Teve um psicotécnico? Não teve, não tem. Assim, Tinha que ter. Aliás, um psicotécnico teria evitado tanta coisa, Natanael. Nossa. Pois bem, gente, eu te respondi, Abel. Respondeu. Respondi essa pergunta? Eu vou ter que ser o chato do rolê, dizer que o tempo acabou. E que a gente não falou 10% do que a gente estava pensando em falar aqui. Desculpa, eu falei demais. Não, a gente gosta de convidado que fala. Fica Por favor. tranquilo. Fica tranquilo. A gente Cassiano, tem preferência pelos convidados que falam. Pode falar, Bel. Só aproveitar e agradecer a todo mundo que respondeu a nossa enquete lá nas nossas páginas. Uma das perguntas foi se você conhecia as propostas dos seus candidatos. A gente teve 88% de respostas que sim, que conhecem as propostas dos candidatos. Esse é o momento de você chegar para o candidato que você tem e bater esse papo que nem a gente está batendo com o Natanael, com qualquer outro político que esteja se candidatando e que vai merecer o teu voto. Vai lá, bate na porta do gabinete dele e fala assim, conta para mim, o que você vai fazer pela gente? É válido isso, gente. Vai ajudar vocês a decidirem um monte de coisa. Um monte de coisa. Sabe não quer bater na porta? Tá lá o Instagram dele, ele tem que responder. Tá lá o Facebook dele, ele tem que responder. Do outro lado da moeda, e vivendo essa mesma realidade, porque eu achei que com as minhas propostas eu ganharia frequência e repercussão, talvez eu faria a pergunta diferente, Abel. Eu faria a pergunta, qual que é a proposta que você mais gostou do seu candidato? Sabe por quê? Eu fiz essa enquete no meu Instagram. Cara, a maioria diz que sim, mas quando eu pego lá o Analytics do site, o botão que tem menos clique é o botão das propostas. Então, é bonito a gente lacrar na internet. Agora, qual foi sabe?
eu não sei. Não estou falando que mentiram, mas às vezes seu público é muito seleto, que é diferente da grande maioria de todo o Brasil, entendeu? Porque senão a gente não eleger esses caras que estão eleitos hoje. O meu medo é que sim, elegeria sim, porque é o que eu falo, nesse momento de polarização, as pessoas estão mostrando o que elas realmente são. Não tem engano, não. Tá? É isso, porque na hora que você conhece a pessoa, você vê do que ela é capaz. Esse é meu medo com a polarização. Antigamente você tinha assim, eu vou falar, eu tenho, rouba, mas faz. Isso não significa que aquela pessoa roubaria, embora eu acho que sim, tá? Sim. Quem vota não rouba, mas faz é capaz sim de dar carteirada quando puder, é capaz de subornar o guarda para não levar multa, é capaz de, sei lá, dar jeitinho para tudo. Mas agora, sinto muito, eu tenho o direito de pensar no caráter da pessoa, dependendo de quem ela falou que votou. Eu me reservo esse direito. Muito bem, gente. Nós quisemos com esse programa, né, com um candidato de verdade, né, vivendo esse processo eleitoral, tanto a transformação pessoal dele para ser um candidato e a vivência da vida de um candidato, né, trazer essa experiência dele para cá, para que a gente pudesse bater um papo, pudesse entender, pudesse conhecer e ter um nível de informação que normalmente você não tem. Não é? Que é, de fato, o que o candidato vive, o candidato pensa, e também os conceitos políticos que estão dentro da nossa sociedade e que, às vezes, a gente, por viver dentro de uma determinada situação, acaba não percebendo determinadas ações. Então, esse foi o intuito desse programa de hoje, da gente trazer esse despertar de ideias, de trazer essa ampliação. A Vicky quer fazer o programa número 2. Eu não sei se vai ser possível a gente fazer o programa 2, mas, de repente, você pode interferir nisso. Você pode mandar mensagem para cá falando que quer o programa 2. E aí a gente dá um jeito, manda o Natanael se virar com a agenda e a gente faz um outro, tá? Mas aí eu só não posso. Eu dou aula na SPM na terça que vem às 9, então eu não conseguiria na terça que vem. Aí, ó, já na próxima já não deu. Mas vamos ver. Vamos lá. Até porque assim a eleição está muito próxima, né? Já falta daqui 2 domingos já é eleição. Esse final de semana é o outro. Exatamente. Então a gente já está na. Se quiser fazer uma depois com resultado, com os aprendizados. Vai saber. Opa, nunca feito a treta. Como foi a derrota em nível regional? Nossa, treta. Cada um com uma cerveja em casa. Né? Vamos fazer um brinde virtual, cada um com uma cerveja em casa. Aqui. Não, pensei que era na rua. Aqui na rua na hora da campanha tá difícil. Mas tamo aí, né? Então. Formiguinha. Formiguinha. Não, a gente faz aqui. Vamos fazer um esquema depois. Muito bem, gente. Nós temos que acabar, senão daqui a pouco o software nos derruba. Né? E a gente quer sair bonitinho antes que o software faça isso com a gente. Quero agradecer demais a conexão, o compartilhamento, a curtida, o comentário e tudo aquilo que vocês fizeram pela gente aí nesse programa de hoje. Foi muito legal a interação, foi muito legal a preparação e tudo aquilo que foi mostrado nesse programa de hoje. Eu espero que tenha tido uma valia para você que nos assistiu. Para a gente que fez foi muito legal e a gente agradece demais essa conexão, essa audiência e dizer que a gente volta aqui na próxima terça-feira a partir das 9 da noite. Sabe-se Deus com qual assunto, mas a gente vai definir e te conta no decorrer da semana. É só você ficar ligado na nossa página no Facebook, facebook.com/programa Papo Show e no Instagram no Papo_Show. Até terça-feira que vem, Natanael, obrigado. Tchau, obrigado, foi Vicky. Ótimo estar aqui com vocês. É sempre bom, sempre parte da família. Opa, que bom. Venha. Boa noite, gente, adorei. Nossa, eu realmente estou sendo muito honesta a dizer, parte 2, escreve pra gente, faz parte 2, bora. Valeu, Abel. Valeu, Cassiano, obrigado, Natanael, obrigado, Vicky, obrigado a todo mundo, um beijo, até terça-feira que vem. Falou, Cassiano, um abração, mano. Valeu, obrigado, viu? Valeu, gente, um grande abraço, tchau.